Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, Yom Revi'i, quarta-feira, nesse início de Elul, Baruch Hashem. Pessoal, 2 dias de Rosh Chodesh, 2 dias de início do mês se passaram. Agora à noite já passa o Rosh Chodesh, de dia no Brasil ainda está sendo Rosh Chodesh. É um dia especial, é um dia que a gente se veste melhor, um dia que a gente fala mais com Hashem, é um dia que a gente faz refeição de mitzvah com pão, um dia que a gente aproveita. O mês de Elul inteiro, o rei está no campo esperando a gente, esperando a nossa atitude. Ele fala para a gente: Shuvu elai v'neshuv alechem, voltem para mim, Deus, e eu vou voltar para vocês. Pessoal, estamos nas semifinais do julgamento da nossa vida. Tudo que vai ser decretado para o ano que vem inteiro. Quantas vezes você vai piscar os olhos, o que você vai ganhar dinheiro, o que você não vai ganhar, vai bater o dedo mindinho na porta, quantas vezes? Tudo vai ser decretado em Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano daqui a um mês. Então, pessoal, se prepare, porque isso aqui é mais importante que qualquer final de futebol, isso aqui é mais importante que qualquer final de The Voice, isso aqui é mais importante que qualquer final de qualquer programa. Não é o programa dos outros, é o nosso programa, é o programa da nossa vida, pessoal, é o programa da nossa saúde. É isso que a gente tem que se importar. A gente não se importa para pagar o plano de saúde, porque vai vencer o plano. 1000 vezes mais importante é Rosh Hashanah, porque lá já vai ser decretada a saúde do ano inteiro. Vamos que vamos, com energia positiva, com tudo de bom. Vamos estudar a Torá juntinho aqui, direto dessa mesa, em Ramot, em Yerushalayim, em Eretz Yisrael. Vamos que vamos, pessoal. Orgulho, raiva, como a gente pode consertar esses grandes males que existem no mundo? O que é o orgulho? O que é a raiva? Pessoal, vamos começar pela raiva, vamos começar pelo mais leve, ainda que muito ruim. Vamos começar pelo mais leve entre os dois. A raiva é a falta de estrutura emocional, logo mental, logo espiritual, para que possamos estar numa estabilidade, numa harmonia com nós mesmos, com as pessoas em volta e com quem criou a gente, Hashem. De acordo com esses 3 estágios, paz com nós mesmos, paz com as pessoas em volta e paz com Hashem, essa desarmonização, ela causa a raiva, a irritação, a cólera, toda a nossa raiva, nosso estresse, nossa tensão. E a gente vê que os males da raiva são infinitos. O Rebbe Nachman, 1700 e pouco, ele falou que viria uma doença no futuro próximo, que está ligada à raiva e à tristeza, e que ela destruiria a geração, que ela seria tão negativa que seria difícil arranjar remédio para ela, e que o remédio para ela não estaria nas químicas, e sim estaria dentro da própria pessoa com a sua luta interna. Quem toma ansiolítico, quem toma Rivotril, sabe o que eu estou falando. Ajuda? Ajuda. Tomar um chá de maracujá ajuda? Ajuda. Mas resolve o problema? Não resolve. Você vai deixar de se irritar por alguma coisa? Isso está ligado à tua essência, está ligado à sua tendência que veio do mundo espiritual desde o momento que você nasceu. A raiva é a instabilidade que mais se expressa no ser humano, solteiro, e principalmente quando ele casa. Porque o ser humano, quando ele é solteiro, ou quando ele está no trabalho, ele finge. Por que eu vou discutir com o meu patrão? Para perder trabalho? Por que eu vou brigar com o meu colega de sala, do escritório, para me dar mal depois no projeto de trabalho? Aqui eu fico quieto, aqui eu me seguro. Quando eu chego em casa, é a hora de soltar a franga, é a hora de falar alto, é a hora de dar tapa na mesa. Homem e mulher vira tudo general. Tudo que a gente guarda para dentro da gente, não consegue lidar com esses sentimentos durante a nossa vida, a gente joga dentro de casa, como nosso marido, esposa, filhos fossem culpados de tudo. E aí a gente começa a ver o problema da raiva. A raiva faz você bater no seu filho sem ele merecer, ou bater de uma forma proibida pela Torá, machucando. A raiva faz você ficar cego. A raiva faz trazer todos os tipos de coisas ruins da vida. E vocês acham que eu estou exagerando? A gente já vai trazer frases da Guimarães que comprovam. Quando eu falo todas as coisas ruins, eu não estou falando à toa. Todas as coisas ruins do mundo vêm à pessoa quando ela fica com raiva. E a gente vai provar isso passo a passo. O orgulho, pior do que a raiva. O orgulho
é o sentimento mais podre que existe na face da terra. Não o orgulho de que orgulho que meu filho cresceu, não esse orgulho. O orgulho está falando do ego, o orgulho nariz empinado, o orgulho eu sou melhor, o orgulho eu entendo o que estou falando, cala sua boca. Eu tenho 1 ano de idade a mais, poderia ser nada, mas acho que poderia ser seu pai. É aquele sentimento de que eu posso a mais, de que eu sou mais. Quando você não é nada, você é o pó da terra. Fica tranquilo, que daqui a quando chegar a 120 anos, você vai virar o pó da terra debaixo do chão. A gente tem que ficar mais tranquilo. Vamos falar hoje sobre o orgulho. A pior característica humana. A característica que condena e conota Amalek como o pior povo do mundo. O povo que foi destruído. Por ser um povo que ele queria destruir todo aquele povo que tivesse espiritualidade da forma correta. É o povo que assim que a gente saiu do Egito, na cidade de Refidim, eles nos encontraram e falaram: a gente vai destruir vocês. Sabe por quê? Porque vocês acham que acreditam em Deus? A gente é melhor do que Deus, a gente vai acabar com vocês. São as pessoas que estão conectadas à idolatria máxima. São as pessoas que têm esposa, mas gostam de outras mulheres, porque qual o problema? Eu posso. Minha esposa não pode, mas eu posso. Meu marido não pode me trair, mas eu, esposa, posso. São as pessoas que não entendem o seu lugar. A gente vai massacrar esse assunto, que tem que ser pisoteado e retirado da face da terra, que é o orgulho. O orgulho não pode existir junto com a presença de Hashem. O Pirkei Avot ensina para a gente, ou a presença de Hashem, ou o orgulho. A gente precisa escolher, a gente também vai falar muito disso. Pessoal, vamos iniciar passo a passo. Quais são as principais fontes desses defeitos? O que acaba fazendo acontecer e aflorar dentro da gente a raiva, a irritação e o orgulho? Todos nós temos raiva, todos nós temos orgulho, cada um no seu nível. Cada um no seu nível, né, de florescimento em terra. Todos nós temos. Como nós podemos entender como consertar? Para isso a gente tem que entender a fonte deles. Fonte da raiva e do orgulho. Pessoal, falta de emuná é a principal. Falta de acreditar e entender que Deus está no comando, que tudo que acontece é para o bem. Se tudo que acontece no mundo é para o bem, é para o seu bem, e Deus é bom, não faria mal, e Deus está no comando e não você, então o orgulho e a raiva começam a vagarosamente desaparecer. Aproveitando 120 pessoas, falem amém, por favor, pessoal. Vamos criar pelo menos 120 anos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. O chá maravilhoso da minha esposa. Vamos lá, pessoal. Então, a falta de emuná. Emuná não é acreditar em Deus, porque acreditar está com a conotação de um sentimento sem razão. Eu acredito que vai dar certo, mas ele não sabe se vai dar certo ou não. Ele acredita porque naquele momento ele ficou empolgado. Emuná vem da palavra em hebraico omanut, que é um trabalho artesanal que nem argila. É um trabalho que você vai modelando uma massa de acordo com a sua sabedoria e experiência. Quanto mais você entende, quanto mais você acredita, e por fato de acreditar você entende, pelo fato de mais entendimento você acredita. E esse jogo da vida, do acreditar e do entender, vai modelando e construindo dentro da gente o que a gente chama de emuná. Emuná é acreditar entendendo Deus, é saber Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus está do meu lado agora, dentro do meu lado. Ele é tudo. Ele é as mãos, ele é os olhos, ele é tudo. Eu sei que Deus é Abrahá, eu sei que Deus é o contrário da bênção, eu sei que Deus é tudo. A partir do momento que eu entendo isso de forma clara, eu começo a entender que eu não estou no poder. Então, se eu vou fazer um negócio e dar errado, por que eu vou ficar com raiva? Eu fiz minha parte. E a Hashem fez a dele, que é não permitir que dê certo, porque no fundo não ia ser bom para mim. Superficialmente parecia, mas não vai ser bom para mim. Então eu fico tranquilo, eu relaxo, eu me alivio. Eu começo a chegar no nível até de Yosef Atzadik, José Yosef Atzadik, filho de Jacob. Quando ele foi vendido pelos irmãos, que é bem profunda essa história, que os irmãos tinham base para poder vender o irmão. Os irmãos de Yosef tinham base para vendê-lo. Isso é profundo.
Tem que entender melhor isso. Um dia a gente vai falar sobre as personalidades da Torá, a gente vai entender todas as personalidades da Torá a fundo. Yosef foi colocado dentro de um poço. Está escrito que nesse poço não tinha água. A Kabbalah completa, água não tinha. Porém, a Kravim Venahashim tinha, que em português é cobra, e aquele que pica com um rabinho para cima, escorpião. Escorpião e cobra tinha. Yosef foi jogado num poço no deserto, onde estava cheio de cobra e cheio de escorpião. A Kabbalah fala que Yosef Hatzadik começou a dançar e cantar. Ele falou, não tenho saída. Pela natureza eu vou morrer. Mas Hashem está acima da natureza. Hashem é o número 1, 2, 3, 8, para quem estudou numerologia comigo com as letras. Hashem é tudo. Hashem está acima de tudo. O tudo ainda é abaixo da criação de Hashem. Hashem está acima do tudo. Então eu vou dançar e cantar para Hashem e vou provar que eu confio nele. Porque está escrito no Terrilim, nos Salmos, Aboterra Hashem Hesed-Soveveno, aquele que confia em Hashem, só o bem acontece em volta dele. Mesmo que ele seja uma pessoa que não seja muito boa, mas ele confia em Deus, só vai dar coisa boa, certa para ele. Então Yosef começou a dançar e cantar. O Zohar fala que ele começou a dançar e cantar e jogar as mãos para cima e falar, eu confio em você, Hashem, eu acredito em você. E a Kabbalah fala que os escorpiões e as cobras ficaram intactas, sem se mexer. E Yosef ficou assim, até ser retirado do poço, ser mandado para o Egito. E quando ele foi mandado para o Egito, normalmente se manda com enxofre e petróleo sujo, mas dessa vez justo, a carroça que levou Yosef foi com bálsamo e cheio de perfumes. E todo mundo achando que Yosef se deu mal, mas na verdade ele foi mandado para o Egito para virar o príncipe do Egito, em segundo lugar do faraó, e mandou até mais do que faraó. Pessoal, foram presentes que Hashem deu para Yosef. Se ele tivesse ficado com raiva, o orgulho tivesse batido e disse, eu não mereço isso, eu sou Yosef, botasse aquele peito esticado, eu sou Yosef, ele não teria nada disso, a gente nem saberia quem era Yosef. Saibam, pessoal, que toda vez nesse mundo que a gente age com raiva, toda vez nesse mundo que a gente age com orgulho, a gente está dizendo, em outras palavras, não existe Deus. Hashem não está no comando. Ah, mas Rav, você está sendo radical. Eu sei que eu estou, mas fazer o que se a verdade às vezes ela é radical? Nem sempre a verdade é o que a gente quer. A gente não tem que modelar a Torá dentro dos nossos parâmetros. A gente tem que modelar os nossos parâmetros para os parâmetros da Torá. Quando a Torá diz para a gente que quem fica com raiva é como se estivesse fazendo idolatria, Guimarães fala isso, ela não está brincando. Ela não está dizendo, como se fosse, mas na verdade não está, tá? Porque quem fica com raiva é porque não entendeu que Deus está no comando. Quem fica tranquilo e aceita com amor as coisas é porque ele entende. Óbvio, pessoal, que eu não vou só jogar aqui níveis angelicais e não vou dizer as dicas. É óbvio que a gente, já, nos próximos minutos, vai começar a trabalhar, tá? A calma, que é contra a raiva, e a humildade contra o orgulho. É óbvio que a gente vai trabalhar, vou dar dicas para vocês, vai ser tudo de bom. Mas saibam o mal que faz. A primeira coisa para a gente se afastar de algo ruim é saber que ele é ruim de verdade. Enquanto a gente achar que tem ainda alguma coisa boa, a gente se enrola para querer se afastar. Pessoal, quais são as coisas que afastam a gente? Qual é a fonte? Falta de emuná, falta de sabedoria. Quando a gente não sabe Torá, não entende o mundo, a gente fica com raiva. E eu até trouxe aqui a analogia da criança pequena, o bebê. Quando a criança é pequena, ele fica com raiva de tudo. Inclusive a Torá fala que a criança pequena só tem o Yetzer Hara. Ele não tem ainda o instinto bom. Eu não estou querendo dizer que a criança é má. A criança ela é pura porque veio de um mundo espiritual. Mas ele ainda não tem dentro dele aflorado a justiça. Vamos dividir. Não, a gente tem que ensinar muito. Porque só a criança vai falar eu e dane-se você. Eu te acordo de meia hora porque eu quero mamar. E quando eu não quero mamar, também te acordo. Essa é a base da criança, a coisa mais fofa do mundo, mas ela ainda não tem aflorado e trabalhado dentro dela características boas. A criança vai crescendo. E com bar mitzvah o menino, e com bat mitzvah a menina, 13 menino, 12 menina, recebe a parte boa. Ela consegue se trabalhar melhor. Uma criança pequena, ele se irrita com facilidade porque ele tem pouca sabedoria. Se você pega a bala dele e joga fora, ele vai querer te matar. Você jogou a mãe dele fora, né? Jogou uma bala que ele estava guardando, você jogou, não sei o que você jogou. Eu lembro que quando a gente
foi alugar essa casa que a gente está morando agora, a gente se encontrou com as pessoas que estavam morando anteriormente aqui. E era uma senhora muito fofa, a Lisa, o nome dela. E ela chegou e deu uma bala para minha filha. E falou, você quer o quê? A casa ou a bala? Eu falei, eu quero a bala. Imagina, a gente ia ficar com a bala debaixo da ponte. Ou seja, criança quer a bala. O que é mais imediatista? Bala. E casa, o que precisa de casa? Quero bala. Morar na rua, a rua é bem maior que a casa. Então a gente vê daqui que a criança é muito pura, mas ela ainda não tem sentimentos bons aflorados. E isso é o grande problema, porque a maturidade espiritual e emocional hoje em dia está muito devagar. Então a gente é como uma criança egoísta mesmo adulto. Isso faz parte do que a gente falou da aula passada, a Alma Gêmea. Vai lá e assiste no meu canal se você não assistiu, que a gente falou sobre aquela questão de que hoje a geração está muito imatura. Então a pessoa demora muito a querer casar, construir uma vida, que é uma eterna criança, mas no lado ruim disso. Quer ficar na aba do pai, quer leite com ovo maltine, quer a vitamina da vovó, não quer sair para trabalhar, está muito calor lá fora. Então esse é um problema. Olhando somente para o eu, esse é o subtítulo que a gente precisa se aprofundar para começar a entender a psicologia do orgulho e da raiva. O que significa, pessoal, o eu? O eu significa eu sou, eu tenho. Eu sou responsável, eu faço. Corri, ve'otsemiadi. Sim, na Torá se chama a minha força e o produto das minhas mãos. É a minha mão que faz as coisas darem certo. Eu sou o sucesso. Não é que eu tenho, eu sou o sucesso. Você acha que não tem gente que pensa assim, pessoal? Ai, se tem. Tá cheio de pessoa que tem. Tá cheio de gente que não tem brincadeira. Tem brincadeira. Tem gente que para entrar num casamento, entrar numa festa, fala que só entra se tiver uma música especial para ele. Tá pensando o quê? Você achava que o DJ, às vezes, ele era profeta? Tocava música especial? Tem gente que fala, não, eu só entro em eventos se tocar uma música para mim. Falando que eu sou uma pessoa elevada, eu entro. Qual que é o nome disso? Moshe Rabbeinu fazia isso? Moshe Rabbeinu ficou 7 dias discutindo com Hashem, dizendo em frente à sarna, ardendo em fogo, dizendo o arbusto pegando fogo, eu não quero ser o líder do povo judeu, eu não tenho esse nível, e mesmo que eu tenha, tem outra pessoa que pode fazer no meu lugar. 7 dias discutindo com Hashem, não querendo. Isso é humildade de verdade. Pessoal, o que é o eu? O eu é o egoísmo. O egoísmo te traz medos, e ele também vem dos medos. O egoísmo traz medos e o egoísmo vem dos medos, porque a pessoa que ela vive com medo que as coisas não dê certo, ele fala, tem que ser tudo para mim, eu vou dividir dinheiro com os outros, vou pegar tudo para mim, vou dividir biscoito com os amigos, tudo para mim. Ele é egoísta, mas esse egoísmo não é à toa, não é só porque não é porque ele está com fome que ele não divide biscoito, não acho que é isso. Ele não come escondido no banheiro porque ele está com medo que faça mal o biscoito, faz muito mal para a saúde dos amigos. Ele faz isso porque ele tem medo que no fundo as coisas não deem certo. Ele tem medo, lá no profundo, ele tem medo de que amanhã não tenha o biscoito para ele. Ele não tem a capacidade de ter aquele produto na frente dele, então ele já quer guardar desde agora. A pessoa que é egoísta e medrosa, no mau sentido, uma coisa é ter medo de leão, medo de cachorro, nervoso, uma coisa é ter medo de dividir, medo de estar, de ser. O medo de estar, o medo de ser, ele está conectado ao orgulho. Engraçado falar isso, né? Às vezes você vê uma pessoa medrosa e a gente tem pena dela, a gente acha que ela tem um certo nível de humildade e às vezes não. Às vezes o medo dela vem por causa do orgulho. Vou dar um exemplo para vocês. Você está atravessando a rua com alguém e na hora que vem um carro meio rápido, a pessoa te larga e sai correndo para atravessar a rua. Eu vou me proteger, pô. Ele é teu amigo, ele é teu filho, ele é teu irmão. Rapaz, pintou um carro com barulho alto, eu vou na frente. O que é isso? Esse medo é um medo bom? Esse é o medo do egoísmo, é o medo do orgulho, é o medo de eu tenho que estar preservado. Um pobre, dá um pão para ele já é o bastante. Eu tenho que fazer 300 plásticas, porque sou eu. O que é isso? Tem que gastar.
Ele vai até encontrar desculpa na Torá dizendo que é mitzvah. É $5.000 para ajeitar um dedo, o dedo está para cá, vou botar para lá, $5.000. O nariz está para a esquerda, vou botar para o meio, $15.000. O que é isso? Mitzvah grande, tzadik. E a gente não percebe o quanto a gente é bobo. A gente vai envelhecer, o que você acha? Que a natureza não vai seguir o teu corpo? Aí você pega uma pessoa de 70 anos que tem plástica até não poder mais, fica parecendo um maluco. Todo mundo percebe. Isso não é bom. Isso faz parte do medo, do orgulho, de não querer se cancelar para Hashem. Eu não vou morrer, eu não morro. Eu tenho 80 anos e a única coisa que a pessoa sabe falar, eu tomo vitamina D, eu estou ótimo, não me pergunte como, todo dia eu faço caminhada. Isso não é o caminho bom. Não fazer caminhada, o caminho bom não é a pessoa que não queira se cancelar para Hashem. Hashem, eu sei que você quer isso, tá ótimo. Hashem, você me fez ficar resfriado, vou ter que faltar ao trabalho, tá ótimo. Ah, mas vai ter um amigo meu que vai me chamar de, sei lá de quê, vai falar que eu sou mimadinho, qualquer resfriado eu falto, mas eu estou com febre mesmo, não estou conseguindo ir. Deixa ele achar o que ele quiser. Obrigado, Hashem. Obrigado que você confia em mim, mesmo eu faltando. Porque mesmo eu faltando o trabalho, você está me dando saúde para poder pensar, está me dando brahá para daqui a pouco ficar bem de novo. Você está acreditando em mim, isso que importa. Outra coisa, pessoal, a petulância. A petulância é um dos piores características que tem. A gente vê ela em Titos, que destruiu o segundo Beit HaMikdash, Roma, como a gente falou na aula de 9 de Av. Não assiste ela porque é específica para assistir na época que está ruim, agora está numa época boa, não tem a ver assistir aquela aula. Mas lá eu conto sobre Titos, que ele destruiu o segundo templo, Deus deixando. E depois que ele destruiu, ele achou que venceu Deus. Acabou. Eu e Deus venci. Quando ele está no mar, balança a água, muita gente conhece essa história. No final das contas ele fala: Hashem, você quer me encarar na água? Me encara na terra. Olha que imbecil. Aí quando chega na terra, Hashem manda um mosquito para ele no nariz e entra na parte frontal do cérebro e causa sofrimento para ele por 7 anos e depois ele morre. Resumindo a história. Esse é o petulante. O petulante é aquele que quer dizer para Hashem que tem algum controle. Você não tem controle de nada. Nada! A gente tem uma artéria. A gente tem centenas de artérias. Uma que fica entupida, a pessoa pode morrer. Eu estou sendo pessimista? Deus me livre. Eu estou querendo ser otimista. Porque se você está vivo, é porque você tem todas elas funcionando bem. E se não está bem, mais milagre ainda que está funcionando. Obrigado, Hashem, que eu tenho centenas de artérias todas funcionando. Obrigado, Hashem, que eu tenho olhos para ver e ouvido. Se eu tenho problema de ver, obrigado, Hashem, que eu não vejo. Quanta coisa ruim tem no mundo eu não vejo. E para minha alma é o melhor não ver. E eu que não tenho óculos e ouço demais, obrigado, Hashem, eu posso escutar Torá e Mitzvot. Cada um de acordo com o que ele tem, saber que ele é o melhor para ele. Você sabe o quanto isso acalma? Você sabe o quanto você economiza de psicólogo, psiquiatra, remédio? O quanto você economiza de milhares, se não centenas de milhares de reais ao longo de uma vida toda, de tratamentos que às vezes não funcionam, às vezes, não estou ofendendo ninguém aqui, Deus me livre, porque na verdade você não faz um trabalho interno espiritual, que são as mitzvot. Quando você faz uma mitzvah, você entende a importância do mundo. Quando você vê uma vaquinha, você quer fazer carinho nela, porque você fala, olha, ela tem que ser bem cuidada, é proibido fazer maldade. E se for um abate, tem que ser um abate kasher, que não causa sofrimento nenhum. E o couro da vaca vai ser usado para o tefilim, vai ser usado para cá, vai ser usado para mezuzá, vai ser usado para um monte de coisa boa. A carne vai ser usada para mitzvot, para comer em Shabbat. E por aí vai. E tem a gelatina, que vai ser usada para fortalecer o colágeno, ou para uma criança comer uma coisa gostosa. Obrigado, Hashem. Eu estou utilizando o que você criou para o bem, para o certo. Você sabe o quanto zen você se torna quando você entra nessa harmonia com Hashem? Pessoal, está escrito na Gemara, todo aquele que fica com raiva, todos os tipos de mal vêm sobre ele. A Gemara não está brincando. Todos os tipos de mal. A pessoa que fica com raiva,
ela vive doente. A pessoa que vive com raiva, ele perde as mitzvot. A pessoa que fica com raiva, ninguém gosta dele. A pessoa que vive com raiva, a esposa não aguenta ele. A pessoa que fica com raiva, os filhos nunca querem se abrir, porque sabem que o pai é nervoso, a mãe é nervosa. A pessoa que fica com raiva, ele tem muito mais propensão de viver menos. A pessoa que fica com raiva, facilmente perde o mundo vindouro. A pessoa que fica com raiva, está fazendo idolatria e pode perder a ressurreição dos mortos e deixar de existir como alma. Você estava achando que ficar com raiva, o máximo que dá é ficar vermelho, irritado e acabou a consequência? Todos os males do mundo recaem sobre aquele que vive com raiva. A Kabbalah fala sobre um conceito chamado Elzar, Deus estranho, D minúsculo, que é idolatria, que fala que quando uma pessoa fica com raiva, a Kabbalah explica, a Neshama, a parte da alma principal, que está no cérebro, ela sai um pouco do local, e entra, Deus me livre, uma força chamada Deus estranho, e que faz você ficar cego de ódio, e você se conecta com coisa ruim, com entidades ruins, e que faz ali ser jogadas mitzvot para o chão e serem perdidas no mundo espiritual. Imagina, você a vida inteira judeu, cumpriu o Shabbat, botou tefilim, construiu tua vida espiritual, Baruch Hashem, fez dessa vida valer a pena. Chega no mundo espiritual, você só cumpriu 100 Shabbatot, sendo que você cumpriu 2.000. Mas cumpriu 2.000 Shabbatot? Você responde, cumpriu 100. Os outros 1.900 você perdeu com todos os teus ódios, com todas as tuas crises de nervosismo, com todas as tuas vezes que você envergonhou os outros, você foi perdendo mitzvah por mitzvah. Pessoal, isso é muito amedrontador, isso é aterrorizante, isso dá muito medo. A gente não pode ficar toda hora assim com raiva. De vez em quando, um pouco, pode até ser explicado, mas a gente tem que zerar a raiva. Está escrito em outro lugar da Gemara, todo aquele que fica com raiva é como se estivesse fazendo idolatria. Como a gente falou no começo do shiur, vamos agora aprofundar, ele não vê Deus na frente dele. A pessoa que fica com raiva, ele acredita em tudo, menos Hashem. Como eu, que sou investidor da Bolsa de Valores, fiz um negócio e não deu certo? Como? Como eu, que sou aquele Ivan Pitangui, cirurgião plástico, né, que faleceu, já pensou? Se ele errasse uma, ele com certeza é uma pessoa muito boa, mas vamos supor, o cara é o bam, cirurgia plástica, erra uma, como pode, eu sou o melhor? Não seria o certo, né? Não seria bonito escutar isso, porque a pessoa entende que o sucesso vem dele, e vocês querem escutar uma bomba? Pessoal, uma bomba mesmo. Toda mitzvah que você faz, toda boa ação que você faz na vida, e você acha que você é a fonte do bem e do mal para ter feito aquela mitzvah não valeu. E toda vez que você faz uma mitzvah, entendendo que é Deus que te dá força para fazer, então tudo bem, eu tenho força, eu tenho talento, ótimo, mas porque Deus me deu. Eu canto, eu tenho uma voz linda, ótimo, mas porque Deus me deu. Não tem problema você se ficar feliz por causa das tuas características boas. Não tem problema você até dizer com humildade para os outros que você tem tal talento. No problem. O problema é você achar que isso veio de você e não de Hashem. Essa é a maior destruição ética e moral de um judeu. Judeu em hebraico é Yehudá. Yehudá significa Odayá. Odayá em português é agradecimento. Agradecimento é a base da palavra em hebraico judeu. Ele agradece. O judeu reza 5 vezes por dia. Quando acorda, reza matinal, Shaharit, Minha e Arvit, que são as 3 principais, e de noite antes de dormir, Shema Israel e súplica. Por que ele reza toda hora? Toda hora ele está agradecendo, ele vê tanta coisa boa na vida dele, ele vê tanto presente, que não consegue nem depois se irritar quando acontecem coisas que são amargas, ruins, entre aspas, porque nada é ruim. Ele agradece toda hora. Um judeu que tem Torá, ele vive agradecendo. Você quer ser feliz? Você é judeu? Começa a ter mais Torá e mitzvot. Começa a cumprir Torá e mitzvot. Você não é judeu, quer ser mais feliz? Comece a cumprir 7 leis de Noah, bola para frente, vão mandar bala. Isso é o caminho da felicidade de verdade. Pessoal, a raiva é algo tão complicado, que a Torá diz que mesmo que a pessoa possa ter Torá, possa ter mitzvot, a raiva sozinho consegue destruir tudo.
Está escrito que a Kapdan lo yelamed. Beta, a Luli ficou presa no banheiro. A pessoa que é nervosa, nervosinho, não pode ensinar. Porque o nervoso não tem paciência para nada. O cara não entende, ele já começa a fazer. Parece estar recebendo entidade. Começa já a balançar os olhos de raivinha. Não, mas desculpe, não entendi. Como se aquele professor não estudou 30 anos para falar o que ele está falando. E você, pela primeira vez, não pode perguntar, não entendi. E tem o pior tipo de professor, aquele que é nervoso, fala que é para perguntar e quando pergunta fica nervoso. O famoso nervosinho, quem que é? Aquele que diz, eu não sou um cara nervoso. São as pessoas que me irritam. Esse é nervoso de verdade. Esse é o seu Saraiva, que tem que fazer carinho na sobrancelha lá no Zorra Total. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha essa parte. Que tá sempre nervoso, tolerância zero. Isso é a pior coisa do mundo, é a maior doença do mundo. Seja normal, aprenda a segurar. Nós somos diferentes que os animais. O animal não tem mitzvah. É lindo o animal, coisa mais fofa do mundo, sou apaixonado por animais. Mas animal não tem mitzvah. Mexeu com o animal da forma errada, ele te mata, dependendo do animal. Acabou, ele te mata. Tem gorila, um monte de gorila que o cara vai passear, aquela cena linda, aquele clipe fofo, com aquela música do homem encostando no macaco, apertando a mão. Vai ver os que não foram filmados. Olhou torto, o gorila vai lá, te mata, tá comendo você com a família. O animal, ele tem instinto. Animal. Nós temos que ser diferentes dos animais, nós temos que nos trabalhar. Tem que jogar a raiva fora, o orgulho fora. Pessoal, o contrário da raiva é a humildade. Porque o contrário da raiva é a calma. E a calma está ligada à humildade. Não é à toa que eu estou falando desses dois assuntos casados. O Maimônides, ele escreve no Mishneh Torah, livro de leis judaicas Maimônides, Rambam. Todas as características humanas, nós temos que andar no caminho do meio. Nem para cá, nem para lá. Você tem que ser egoísta ou dar tudo que você tem para os outros? Meio a meio. Eu não posso pegar meu salário e dar para o pobre e eu não tenho o que comer. Mas eu posso dar parte do que eu tenho para o pobre e outra pessoa dá parte do que ele tem para o pobre e todo mundo fica bem. Caminho do meio. Mas a raiva e o orgulho, o Rambam fala, não tem caminho do meio. Tem que ser extremo oposto. Raiva, calmo e tolerante ao máximo. Orgulho, humilde e bondoso ao máximo. Pessoal, tem uma frase na Torá que eu preciso explicar para vocês. Ekevanavá Yirat Hashem. O calcanhar da humildade é o temor a Deus. Qual que é a dica primeira que a gente está dando nessa aula? Para você poder se tornar uma pessoa humilde, que é o copo todo, representa a humildade, o começo, o calcanhar da humildade é o temor a Deus. Trabalhar o temor a Deus é base para um dia ser humilde. E o que é trabalhar a humildade? Sabedoria. Sabedoria traz temor a Deus. Temor a Deus traz sabedoria. E isso vai trazendo humildade. Quanto mais você entende o que é Hashem, mais você entende que não é nada. E não que você não é nada, que é um zero à esquerda. Porque a humildade verdadeira não é se achar um zero. Não é falar, eu sou nada, sou uma porcaria, pisa em mim, pelo amor de Deus, me chuta, vai, tá chutando fraco. Isso não é humilde. Isso é o cara bobão. Né? É o famoso no Brasil Zé Ruela. Só Zé Ruela. O cara que fala, me bate, pisa em mim, isso é o cara que é maluco. Humilde de verdade é, Hashem, você é tudo, eu não sou nada. E eu tenho talentos, Hashem, mas você que me deu. Eu canto bem, Hashem, obrigado. Eu faço isso, Hashem, obrigado. Eu falo bem, Hashem, obrigado. Eu escrevo bem, Hashem, obrigado. Eu desenho, obrigado, obrigado. Tudo é você, Hashem. Aí você pode, à vontade, ter o teu talento. E quando alguém pergunta quem tem tal talento, pode chegar e falar, eu tenho. Moisés foi considerado o homem mais humilde da face da terra. Não há ser humano mais humilde na face da terra do que Moshe Rabbeinu. E ele foi um cara quietinho no canto dele, caladinho, envergonhado? Não. Ele foi o líder de 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto, considerando as 10 pragas, indo falar tete a tete com o faraó. Quando acabou a praga da escuridão, que foi a penúltima, o faraó falou para Moisés uma frase famosa, que tem até aquele filme, o Spielberg, que é aquele príncipe do Egito, que o faraó fala para ele, você fez isso com a escuridão? Nunca mais volto a ver o meu rosto. Nunca mais quero ver o teu rosto.
Moisés olha para ele e falou, você tem razão, porque você nunca mais vai voltar a ver o meu rosto. Ou seja, não adianta me ameaçar, rapaz. Você está ameaçando Moshe Rabbeinu, rapaz. Você está ameaçando Hashem. Não porque Moshe é Hashem, mas porque Hashem mandou Moshe ir lá. Você está maluco, rapaz? Sabe com quem que você está falando? O faraó, você não é ninguém, cara. Você pode ser o presidente dos Estados Unidos, da Coreia, de onde você quiser. Você não é ninguém, cara. Hashem é tudo. E se Hashem estiver comigo, você vira um bonequinho de pelúcia. Só, nada mais que isso. E Moshe Rabbeinu entendeu isso com toda a sabedoria dele. Ele não teve vergonha, ele era gago. Ele não teve vergonha de falar. Ele olhou no olho dele e falou, você está me dizendo que nunca mais vai me ver? Você está certo, nunca mais você vai me ver. Porque o pior vai acontecer, e foi a morte dos primogênitos e a saída do povo do Egito. Moshe Rabbeinu foi um líder muito forte, duro, criticava, poderoso. Ele era um homem mais humilde da face da terra. Pessoal, vamos combinar entre a gente. Vamos parar de achar que humildade é ser bobão. Vamos parar de achar que humildade é ser somente envergonhado. Vergonha, às vezes, está ligado à humildade, sim. Mas não significa que a pessoa que está só no canto dele não fazendo nada, ele é humilde. Humilde é a pessoa que reconhece, é que ajuda o outro. Sabe o que é humilde? É a pessoa que sente a necessidade do próximo. Um grande tzadik da geração passada chamado Hazon Ish, Ashkenazi Tzadik. Aconteceu uma vez que ele estava indo para a sinagoga e chegando na sinagoga, do nada ele começou a andar muito devagar. E o ajudante dele falou, está tudo bem com você? E o Hazon Ish falou, está tudo bem comigo. Ele falou, não, é porque eu estou vendo que você está meio devagar e você normalmente anda rápido. Está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, mas olha ali para o lado. Está vendo ali na calçada? Tem uma pessoa que tem um problema na perna e ele é deficiente. Então eu quero andar mais devagar para ele não se sentir mal. Isso é um tzadik. Isso é um sábio. Isso é um justo. O verdadeiro humilde é aquele que sente a necessidade do próximo. A pessoa tem dificuldade para falar e falar devagar, fala mais devagar junto com ela. Mostra para ela que não só não te incomoda, como você também está naturalizado em falar devagar. Seja humilde. Quando alguém fala uma palavra errada em hebraico para você, não fica já direto, fala besteira, não é assim que fala não. Não, passa por cima. E depois de uma situação branda e aleatória, a parte você ensina. Seja leve, seja doce. Saiba apertar a mão de uma pessoa de verdade, abraçar de verdade. Aquele aperto de mão, rabo de peixe. O cara vai apertar, já está saindo a mão do cara. O cara vai apertar, você não consegue nem pegar a mão do cara, é o peixe saindo. Porque assim, isso dá uma conotação de frieza. Isso está ligado à humildade. Seja humilde. Quando uma criança, você é adulto, quando uma criança quiser te falar uma coisa de estourar, escute atentamente. Porque quando a gente escuta atentamente, com humildade, a gente mostra para Hashem que a gente não se acha o tal. Quando a gente bota o nosso copo, que é o nosso recipiente, acima dos outros, vamos supor que esse é um copo aqui laranja, embaixo. Tá certo? E eu aqui me coloco acima. Então quando alguém for me ensinar a Torá, para onde vai cair todo o líquido? Lá para baixo. Porque eu aqui estou me achando tal, estou lá em cima, não estou pronto para receber, não quero captar. Mas se eu me coloco abaixo, toda a sabedoria cai no meu recipiente, eu me torno mais sábio. Isso significa, pessoal, que não importa a idade, não importa se eu sou rabino e estou conversando com um não-judeu que conhece o judaísmo há 10 dias e quer me falar uma coisa bonita que ele viu de Moisés era mesmo. Pode ser que eu nunca escutei. Ou porque alguém é rabino aqui, ele sabe tudo. Está longe, ele não é nada. Alguém que é rabino, ele é uma criança, ele não é nem criança perto de Hashem. Ele é um bebê que acabou de nascer, que ainda não conheceu nada. A gente tem que aprender, pessoal, a ser humilde. E a gente, pessoal, daqui a pouquinho, já, daqui a alguns minutinhos, a gente vai começar a pegar a mais outras dicas práticas. Quero falar mais outra coisa importante, que é mais do que dica, é um tratamento, chamado Itbodedut, que é falar com Deus. Quem quiser uma aula pura de Emuná, de fé em Hashem, certa, assiste mais 4 aulas no canal, que são lá para as primeiras das aulas grandes. Está lá, fé e confiança em Hashem, 1, 2, 3 e 4, e uma vida de milagres. São 5 aulas sobre fé e confiança em Hashem. A tua vida vai mudar. Não porque sou eu falando lá, porque eu só sou um repetidor das palavras da Torá. Você vai se apaixonar pelas palavras da Torá. São 5 aulas, mas assiste mesmo. Você vai ver o quanto vai mudar a tua vida.
Itbodedut, falar com Hashem todo dia. Todo dia, pega meia hora, 1 hora que é o ideal, mas pode 10 minutos quando você puder. Divide em 3 partes. Primeira parte, você agradece, agradece, agradece pelo bom e pelo amargo, que é mal, que na verdade não existe mal. Segunda parte, você conta o teu dia ou a tua vida, agradece e comemora com Hashem as coisas boas, e pelo que você fez de errado e pecou, pede perdão, recebe sobre si arrependimento e bola para frente. Terceira parte, pede tudo que você quiser, como uma criança pequena quer pedir para o pai. Pede. Ah, mas se eu ficar pedindo para Hashem para engolir o remédio, já não é nóia demais? Eu vou engolir o remédio. A deglutição, quem criou? A garganta, quem criou? Foi você? Foi no laboratório? Para você engolir o remédio, existem não sei quantos músculos para isso acontecer. Seja humilde. Hashem, que eu tenha brahá e atzlahá, bênção e sucesso, não tomar o remédio, que não engasgue, que desça direitinho. Isso não é uma pessoa noiada, isso é uma pessoa humilde. Noiado é o cara que fica enchendo o saco dos outros. Né? O cara que, que você não está falando para Hashem e tal coisa, que você não está agindo dessa forma, é o chato, é o pentelhão. Como eu falo brincando, né? Bal tshuva bli adraha yoter garua me hezbollah. Em português, uma frase brincando é: pessoa que está voltando em tshuva, sem orientação, é pior que o Hezbollah. Começa a ser radical, encher o saco de todo mundo. Tá tudo errado para ele. Ele é o sábio da geração que tudo está errado. Nada é caché, nada é bom. É um porre, pessoal, assim. Você fica com medo de ficar do lado dele. Porque toda hora ele está ali te criticando. Ele virou Deus ali da situação. Um porre isso. A gente não quer isso. A pessoa, quando ela é orgulhosa, a Torá chega a falar uma coisa forte. É proibido ajudar ela. Sabia disso? Não é deixar de ser orgulhosa. Se o orgulhoso quer deixar de ser orgulhoso, ajuda ele. Mas se um cara que é orgulhoso, já conheci uma pessoa assim. Poucas eu conheci na minha vida, mas uma pessoa eu conheci assim. Ele se achava quase Deus. E judeu, infelizmente. Se achava quase Deus. Ele, o que você acha de mim? Eu não aguentava mais ficar perto dele. E eu achava que era mitzvah ficar bajulando ele, para ele se sentir bem. Eu vou dar um elogio para um amigo. Isso não é mitzvah. É proibido fazer isso. A Torá fala que ficar aumentando o ego de um idólatra que está sentindo Deus é proibido. Você não pode ficar ajudando uma pessoa assim, mas você não tem que ser mal. Você não pode ficar julgando mal ele, você não pode falar mal dele, você não pode atrapalhar, fazer uma maldade com ele, nada disso. A gente tem que ser do bem com o Torá e mitzvot. E ajudar ele a ser humilde, você pode sempre, mesmo que ele não peça. O que você não pode é ficar bajulando esse lado dele. Não importa se ele te faz favores. A sonema tanot rie, aquele que odeia presentes, ele vive melhor. Assim o rei Salomão fala. Uma coisa é o teu patrão, ele te paga pelo teu trabalho, isso não é presente. Agora, toda hora querer presente, obrigado, nunca dizer não, né? Fala não 10 vezes. Depois o cara te encheu o saco, você vê que ele quer porque quer te dar, você aceita. Mas não fica toda hora, obrigado, presente, e vai se guardando como se fosse assim. Tem que guardar presente. Isso é uma coisa negativa, pessoal. A gente tem que se afastar de pessoas assim. Porque a volta ética dos pais discute na Torá quais são as coisas mais importantes para se ter. Um rabino fala um bom coração. Outro rabino fala um bom olhar. Outro rabino fala um bom amigo. Outro rabino fala um bom vizinho. Daqui a gente vê que tem rabinos que consideram um bom amigo, um bom vizinho entre as prioridades do mundo. Se você tem um amigo que se acha Deus, então de duas uma. Ou você está sendo gente boa demais perto dele, ou você também é uma pessoa muito orgulhosa. E qual o problema? Todos nós temos defeitos. O problema não é reconhecer, o problema é não tratar. Você acha que eu, Eliel, não tenho o meu orgulho, não tenho os meus defeitos? Todos os seres humanos têm defeitos até o último dia de vida. E quando ele conserta tudo, ele vai embora desse mundo. E se ele não tem uma vida de Torá e mitzvot, ele vai embora desse mundo de qualquer jeito, porque ele não aproveitou a vida dele. Então Hashem não tem o que fazer com ele. Ele quis ajudar, a pessoa não quer ser ajudada. Aí não tem o que fazer. A base para qualquer conserto na vida é a vontade. O Rebbe Nachman, ele chega e fala, está escrito na Gemara, qual é a coisa mais alta do mundo e as pessoas mais ignoram? É a reza. Mas até isso precisa de uma coisa mais alta, que é a vontade. Se eu rezo, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de que, se eu receber o que eu estou pedindo, botar em prática. Então não é verdadeiro. Rezar pela chuva sem guarda-chuva não é real. Rezar pela cura de alguém
sem realmente imaginar ele logo na tua casa tomando café, não é confiança de verdade, não é uma atitude completa. É bom, mas não é completo. A gente, pessoal, tem que se instruir ao máximo de sabedoria para ter sempre humildade e ser uma pessoa calma. O Narmanides, Ramban, ele tem uma carta que ele escreve para o filho dele quando estava em Akko, em Israel. E ele escreve uma carta dele chamada a Carta Famosa do Narmanides. Ele fala que é bom fazer uma vez por semana, e toda vez que a gente lê essa carta toda, todos os pedidos que a gente fizer para Hashem daquele dia vão ser aceitos. Escutou bem ou não, pessoal? Tem na internet, se não me engano, até a carta completa. O que está escrito lá? Carta Famosa do Ramban, que é Narmanides. Tá certo? Tem livro judaico, tem na internet, só tem que ver se a fonte é correta, tá bom? E você lê a carta toda, que é o pai ensinando para o filho como ser tzadik. E qual é a principal coisa que ele fala? Fale sempre com calma, com todas as pessoas, em todas as situações. Vou repetir, você quer ser uma pessoa calma, isso trazer humildade, ao final de contas ser uma pessoa perfeita? Fale suas palavras com calma, com todas as pessoas, em todas as situações. A não ser quando é um assunto que precisa de muita empolgação e agitação. Vocês podem perceber que eu mesmo falando, quando eu falo o estilo de Torá, eu gosto de falar empolgado, mexo muito a mão, levanto a voz. Torá fala, isso é bom. A Psicologia dos Justos ensina que cada característica da vida tem a parte boa e a ruim. Falar com empolgação e alto é perfeito. Se você der um estilo de Torá com voz de peixe morto, o pessoal vai achar que isso que é a vida de Torá. Não vou entender a energia da Torá. Então fale com vibração, de coração, fala de verdade, fala como se estivesse falando com o teu melhor amigo. É assim que eu tento falar aqui na frente da câmera. Não tem ninguém em volta de mim, sou eu e vocês aqui. Falar de coração, pegar o meu coração, conectar com o de vocês. Coração, Torá, verdade. Agora, no dia a dia, você vai no ônibus, você precisa chegar falando, vamos começar a nossa aula. Estou no ônibus, fala normal, olá, toma. E se o motorista te der um fora, não tem problema. Esse não é bobo, vai ser um cara que é a mais, está acima dele. Quando alguém tenta te irritar, você cai na irritação, você está no mesmo nível que o cara. Você foi pro chão, você foi pro jiu-jitsu com o cara. Eu não quero ir pro jiu-jitsu com ninguém, ficar me esfregando com outro cara. Hein? Tô brincando, pessoal, uma luta muito legal, para não apanhar de nenhum jiu-jiteiro aí depois de ter falado isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se alguém vem e te xinga, não desce para o nível dele, esteja acima dele, continua falando baixo. Quando um quer, dois não briga, é verdade. Quando um cara começa a gritar com você e você fala baixo, ele começa a ficar não sabendo como lidar, então ele começa a baixar a voz. A não ser que você esteja sendo irônico. Se você quer dar uma de o sábio, o rei Salomão em vida, que você não é, nem eu, se você começa a querer, ironicamente, vou falar baixo com você, e fazer cara de irônico, aí o cara vai ficar mais irritado e a culpa é tua. Você está errado de fazer isso. Em algum momento você vai falar, olha, não quero brigar com você. Vamos resolver esse assunto. O que aconteceu? Pisei no teu pé, peguei um troco errado. Fala para mim, vamos resolver. Eu estou aqui para fazer o certo. Aí a pessoa já vê, uau, por que eu estou gritando? O cara quer resolver as coisas. Ele quer fazer o certo. E eu estou aqui que é um bobão gritando, fazendo show. Ele logo fica humilhado. Ele se envergonha sozinho, sem você precisar entrar na história. Porque a gente não tem que envergonhar ninguém, não tem que xingar ninguém. A gente tem que, com a nossa sabedoria, transpassar para os outros a verdade. Quando uma pessoa que tem Torá e Mitzvot, um judeu com Torá e Mitzvot, um Bnei Noach com as 7 leis de Noach com Torá, quando ele age da forma certa, ele está representando a Torá. Todo mundo olha para ele e fala, uau, a Torá está sendo representada. Uau, calma, legal, gente boa, legal. Agora, você pegar um cara que é para representar a Torá, alguém pisou no pé dele e já vê ele xingando. O que adianta? Imagina se alguém me pega o Elial ali, eu, por exemplo, eu tenho bicicleta, eu vou de bicicleta para o trabalho. É o transporte que eu tenho. Mas eu estou de bicicleta e alguém passou na minha frente de forma errada. E alguém me assiste eu dando lá, rodando a baiana aqui em Jerusalém. Como é que alguém vai querer me assistir depois? Esse cara é um animal. Esse cara vai ficar dando chiru, depois ele roda a baiana em Ramota aí em Jerusalém. Isso é errado. Então a gente tem que realmente agir de uma forma que a gente esteja representando a Torá da forma certa. Tá certo, pessoal? Existe uma síndrome chamada síndrome da personalidade abusiva. Essas são as pessoas mais perigosas do mundo. São as pessoas que normalmente têm tem um nome para isso, também pode se chamar sociopatia e psicopatia.
Psicopatia, tem 10 níveis de psicopatia na psicologia. A pessoa pode ser nível 1, 2, 3, que é só não ter muita emoção, nível 10. O cara mata, estupra, rouba, você prende ele 30 anos, ele volta e faz igual. Só matando esse cara para ele parar. E tem mesmo. Já vi muito programa Discovery Channel mostrando um a um desse jeito. Tem gente desse jeito no mundo, que só quando ele morrer que vai parar. Ele não tem como sentir o que você está falando para ele. Ele não entende arrependimento, ele não entende nada. Pessoal, sociopatia, psicopatia é muito perigoso. As pessoas que têm essa síndrome chamada síndrome da personalidade abusiva são pessoas que elas não estão se importando com você. São aquelas pessoas que você fez favor, mas não fez como ele queria e já está te xingando. E você que é bondoso fica pensando, o que eu fiz? Eu estou me sentindo mal, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí você fica tentando se acertar com essa pessoa. Você fica tentando melhorar o que já está ruim. Aí ele de novo vai pisar em você. E aí tem gente que ou sai machucado e traumatizado e fica corroendo aquele dentro dele, ou tem gente que ainda vai tentar bajular. Tá tudo errado, se afasta. A gente não pode consertar o mundo inteiro. A gente não é um super-homem. Cada pessoa tem que fazer o máximo que ele pode. O principal é estudando Torá, fazendo mitzvot. E a relação entre eu e o próximo, pessoal, é óbvio que a gente tem que fazer, mas tem limite. Tem limite. Né? Eu não posso pegar um estuprador para dirigir o carro da minha filha, para mostrar bondade com ele. Né? Porque tem bondade que ela vira crueldade. Né? A gente sabe disso. Botar estuprador para dirigir o carro da tua filha, você não é uma pessoa muito normal. Isso não é bondade, isso é burrice. Isso é crueldade com a tua filha. Você não ama a tua filha. Você não tem nenhum sentimento por ela. Né? Eu sei que com certeza não tem ninguém. Quem procura a Torá jamais faria isso. Então com certeza não tem ninguém aqui pensando assim. Pessoal, então, quanto mais a gente coloca essa sensação para fora e se trabalha dentro desses status que a gente está conversando, a gente melhora. Tem um bom amigo. Procura se afastar de pessoas ruins, de vizinhos ruins. Procura adquirir amigos bons. A Torá fala adquirir até com dinheiro. Compra um presente para uma pessoa que você vê que ele é muito tzadek, muito boa, elevada. Compra um presente, escreve uma carta para ela de vez em quando, leva ela para jantar e não deixa ela pagar. Porque a Torá fala que até isso vale a pena. Adquirir com coração, com mitzvot, com amor, com carinho e até com uma compra de alguma coisa. Esteja próximo de pessoas hoje. Pague por isso. Óbvio, pessoal, eu não quero passar a imagem errada. Não é tipo, aí, toma R$200 que esse é meu amigo. Eu não sou maluco, pessoal, não estou passando esse conselho para vocês, não. O que eu estou dizendo é que, se precisar fazer uma demonstração de carinho para que ele perceba você, faça. Vale a pena. Está todo mundo vindo ao jogo. Está com a tua esposa em casa, com teus filhos, procura falar mais baixo. Não precisa também ficar aquele nível, né? Aquele nível psicólogo, aquela coisa assim chata. Mas que tem muito psicólogo, gente boa e trata muito bem. Não precisa ser esse nível. A ideia é ser uma pessoa fala mais calma. Se alguém grita na cara, por que está gritando? Fala mais calma. Mas sem noia. Nem noia chegando e, opa, está gritando? Está escrito que você vai recair sobre você todos os tipos de coisa ruim, que é essa. Não é isso. Nem agora ser o dono da verdade, o juiz. O juiz já tem um. Chama Hashem. Acabou. Só tem um, ele não é substituível. Então, se você quer passar para uma pessoa coisa boa, doce. Na prática, seja doce. Tá certo? Você só tem duas escolhas. Ou você vive com Hashem, ou você vive com raiva e com orgulho. Pessoal, ao final dessa aula façam essa escolha. Façam. E depois assistam essa aula mais algumas vezes, seja no Facebook ou no YouTube, como você quiser, para isso entrar dentro da gente. Isso é um tratamento psicológico a fundo. Pessoa que é orgulhosa e nervosa, não existe pessoa mais infeliz do que ela. Você quer conhecer pessoas infelizes? Para ajudar que seja? É a pessoa que é orgulhosa e nervosa. Não tem pior do que isso. A pessoa orgulhosa, ela não vê o bom. A pessoa que é orgulhosa, ela não é grata. A pessoa que é orgulhosa, nada está satisfeito para ela. O cara está conectado com tudo de ruim, menos Hashem. Hashem, ele não está conectado. Você não consegue satisfazer ele, porque ele sempre merece o melhor. Isso é um problema sério. Agora, pessoal, para acabar a aula, porque tem muito mais coisa para falar, e eu sei que raiva e orgulho dá para dar um curso de 10 aulas aqui, de tantos assuntos que dá para falar, mas eu gostaria de falar aqui sobre esse livro, Psicologia do Justo, tem lá na Sefer, aproveitando para falar da editora Sefer. Entra lá na editora Sefer, tem promoções, lançamentos, livros maravilhosos, antigos judaicos, tá bom? Tem aqui embaixo nos comentários, se não tiver, vai lá, sefer.com.br, manda bala e cria tua sinagoga dentro de casa. Daqui a pouco vou falar do Fala Rabino, que está bombando no Brasil, já. Pessoal,
Página 35. Pessoal, não vou ficar lendo aqui, mas vou falar rápido. Como você se expressa com humildade? Como a gente expressa a nossa humildade? Na intensidade que uma pessoa se irrita. Quanto mais rápido ela se irrita, mais ela é orgulhosa. Quanto mais rápido ela é calma, mais ela é humilde. Por isso que a calma e a humildade estão juntos. Número 2. Quando alguém sofre uma perda que não tem mais como reparar, tipo um celular que espatifou e não tem seguro, e ela recebe com amor, humilde. A pessoa quebra uma coisa, ele recebe com ódio, menos humilde ainda. 3. Quando alguém ouve, quando você é elogiado por alguém, você não muda o teu status por causa disso. Você não fala, uau, me elogiaram, eu vou pedir aumento. Me elogiaram, vou exigir joias. Te elogiaram, que bom. É tua obrigação ser uma pessoa boa. É tua obrigação ser um justo. No mundo vindouro você vai ter a vida eterna. Mas nesse mundo é lugar para trabalhar. Não é lugar para ficar pedindo recompensa. Número 4, pessoal. Número 4. Quando a Hashem te enche de bênçãos e te agraciando com riqueza, você não modifica suas atitudes, você continua humilde. Você ficou rico? Você continua humilde. Todo pobre diz, todo pobre eu falo brincando. Muita gente fala, se eu ficasse rico eu ia ajudar todo mundo. Aí fica rico, não fala mais com ninguém. Não é brincadeira, é um teste difícil ser rico. Mas a pessoa tem que pensar, mesmo que a Hashem me encha de bênçãos e presentes, eu vou continuar sendo o mesmo. Número 5, estamos terminando, pessoal. Quando alguém que você ofendeu ou você xingou e você percebe que fez errado, você rapidamente pede perdão, mesmo que você precise até se humilhar para isso. Óbvio que a gente também tem que ter amor próprio e tem que se preocupar um pouquinho com a nossa honra, que a gente também é ser humano, tá? Você também é criação de Hashem, então você também tem que se preocupar consigo mesmo. Mas até nem que você precise se humilhar e na casa da pessoa e chorar para ela, pede perdão. Isso é humildade. Última, a pessoa que é humilde, ela fala com suavidade e com tranquilidade. Como a carta do Ramban Narmanides fala, fale suas palavras sempre com calma, com todas as pessoas, em todo lugar. Pessoal, gostaria de falar de 2 coisas da próxima aula também. A próxima aula, a gente vai falar sobre a psicologia que está ligado à tristeza e à falta de sentido de vida, que é o sentido de vazio. A gente vai tratar profundamente a tristeza, vamos tratar profundamente o sentimento de vazio interno que está, meu Deus do céu, tomando conta de toda a humanidade. Como a gente pode tratar isso de uma vez por todas? Primeiro você tem que trabalhar esse estilo de hoje. Dever de casa, pessoal. E tu pode meia hora por dia, 1 hora se puder. Fala as tuas palavras com calma, com tranquilidade, com humildade. Estudar muita Torá. Sabedoria traz temor a Deus. Temor a Deus traz humildade. Humildade traz a perfeição do ser humano completo. Tá bom? Próxima aula, psicologia da tristeza e do sentido de vazio da vida. A gente vai a fundo nesses temas. Vamos trazer um pouco de Kabbalah, Midrashim, tudo de bom. Quero aproveitar para falar também do falarabino.com.br, de um colega meu chamado Akiva, que ele está com esse site maravilhoso, Fala Rabino, já deu uma fusticada lá algumas vezes, é tudo de bom. Lá tem livros, artigos judaicos, lançamento, livro para criança, um monte de coisa, tá bombando no Brasil, muita gente falando bem. Vai lá e entra, www.falarabino.com.br. Eu boto a mão ali, pessoal, e abençoo esse site. Maravilhoso, tudo de bom. Entra lá e começa a montar também a biblioteca cheia de livros hoje mesmo. E gostaria... a Psicologia dos Justos, que foi inclusive traduzido por um já quase amigo meu, porque eu preciso conhecer ele pessoalmente para ser mais amigo ainda, que é o Paulinho Rosenbaum do Trop Kasher. Ele que traduziu, não sei se até mais de 10 livros da Sefer, um deles foi Psicologia dos Justos. Vá lá e manda bala. É livro que ele ensina a parte boa e ruim de cada característica e fala o mal que é o orgulho e a raiva. Pessoal, e para terminar com 140 pessoas online, obrigado por hoje ter chegado a mais 160, falar para vocês do projeto de aulas de Torá. Esse projeto de aulas de Torá, quem está caminhando juntos e fortes, está sendo principalmente para eles pagar todos os gastos de estúdio, propaganda paga, edição profissional, tá certo? Agora daqui a pouco vai ter surpresa, a gente vai começar a criar alguns clipes de alguns minutos, falando bonito sobre coisas do mundo, clipes curtos para você poder assistir quando tiver pouco tempo, sobre alguma ideia de Torá bem elaborada, com bastante emoção, e Torá vai ficar lindo. Estamos trabalhando em edição profissional, câmeras cada vez melhores. Então, pessoal, vamos aproveitar e investir nesse projeto de aulas de Torá. Entrem, se quiser falar comigo, entra, fala no comentário ou inbox, para começar a colaborar ou uma vez ou mensalmente com esse projeto de aulas de Torá, que já está chegando, pessoal. Em mais de dezenas de milhares de pessoas está chegando. A gente, Baruch Hashem, está chegando em 8 a 10 mil.
visualizações em uma semana depois que a aula foi postada. Isso é Hashem. Isso é Hashem querendo que a Torá dele seja revelada. É Hashem querendo trazer Mashiach. Vamos que vamos. Vamos colaborar com esse projeto. Vamos mandar bala. Que Hashem abençoe vocês em tudo. Que Hashem dê para vocês muita brahá, que Hashem para todos nós temor a Deus. Que Hashem dê para a gente sucesso nessas semifinais. Chegando perto de Rosh Hashanah, o dia do temor, um dia que se a gente chegar limpo e com arrependimento e bons pensamentos, a gente vai até comemorar. Pessoal, vamos que vamos, que a gente dê pra gente saúde espiritual, mental e física, vida longa, tudo de bom, boas notícias, Mazal Tov, que a gente dê pra todos os casais, filhos bons, filhas boas, que todo mundo precisa achar sua alma gêmea, que encontre hoje mesmo, essa semana mesmo, sua alma gêmea, amém, ve amém, e que achei para vocês e para todos nós somente decretos doces e bons. Pessoal, fico com saudade, eu falo isso de verdade, saudade de domingo já, vou ficar ansioso aqui para domingo, para a gente se encontrar no nosso próximo programa, Aula de Torá, 10 da noite em Israel, 4 da tarde no Brasil. Nos encontramos, pessoal. Saudade desde agora. Que a Hashem abençoe vocês em tudo. Kol Tov Velei Traot. Acabou? Sim. Você quer apertar aqui, Raya? Sabe apertar? Tem um botãozinho vermelho aqui do vídeo. Qual? Que você aperta para terminar. Qual? Esse? Acabou? Sim. Aí eu quero apertar. Vou apertar. Deixa a Raya apertar.